Boa tarde a todos. Pedimos que, por gentileza, que todos tomem seus assentos para darmos início aos trabalhos da parte da tarde. Aproveito e saúdo mais uma vez as pessoas que estão nos assistindo aí remotamente e aproveito também para saudar e acusar a presença do nosso presidente, Antônio Carlos, também do nosso presidente, vice-presidente, presidente Amauri, da Federação dos Tribunais de Contas do Brasil, na pessoa de quem saúdo todos os demais. O painel do início da tarde, painel número 3, versará as garantias dos agentes e autoridades públicas como mecanismo eficaz no enfrentamento da corrupção. Temática de fundamental importância no momento crucial em que o Brasil vive, no enfrentamento da corrupção e de outros males, de outras ilicitudes, em que se as carreiras e estruturas típicas de Estado não detiverem o mínimo de garantias para que possam exercer as suas tarefas, o seu mistério. E, para iniciarmos aqui os trabalhos, eu convido para compor a mesa e moderação o Dr. André Santos Pereira, que é delegado de Polícia de São Paulo, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária e também diretor da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. Dr. André, por favor. Para compor a mesa como palestrante, convido o Dr. Dalton Cruciano, corregedor do Fundacentro, Ministério do Trabalho. Dr. Dalton, por favor, seja bem-vindo. Convido também Dr. Marcelo Ribeiro de Oliveira, advogado que foi membro do Ministério Público Federal e atuou muito à frente aí do combate à corrupção. Dr. Marcelo, por favor, bem-vindo. E convido ainda o Dr. Francisco Sanini, delegado de polícia do setor anticorrupção, contra a corrupção e lavagem de dinheiro, SECOLDES, e assistente da Delegacia Seccional de Guaratinguetá. Por favor, Dr. Sanini. Onde? Fica à vontade, quiser do lado. Composta, então, essa mesa, passo a palavra para o Dr. André para o início dos trabalhos. Boa tarde, agora sim. Muito boa tarde a todos e a todas. Uma grande honra participar desse magnífico evento proposto pela CONACAT. A gente aqui, enquanto delegado de polícia, tem esse privilégio de conviver com as entidades de classe da CONACAT e, sobretudo, ter a parceria que vem sendo firmada com o nosso presidente, Antônio Carlos, já de boas datas, grande amigo, que chega junto sempre quando a gente necessita e que nos proporciona momentos como esse. Momento de integração, momento de tratar de assuntos que são sensíveis para a população e, acima de tudo, para os servidores públicos, para as carreiras típicas de Estado. Uma grande honra, boa tarde. Teremos aqui, certamente, um profícuo encontro e que debateremos não só as garantias para os servidores públicos, mas as garantias para que os servidores públicos possam promover a segurança e, sobretudo, a probidade dentro do serviço público e também para a população de uma maneira geral. Vamos iniciar, então. Quem seria o nosso primeiro? Foi proposto aqui o modelo de 0 ou 1 para a gente eleger aqui o primeiro. Vamos propor, então, pelo início da mesa. Por favor. Né? Pessoal, boa tarde. Como foi comentado, eu sou ex-membro do Ministério Público, mas eu ainda não conseguia me acostumar com a ideia de ser defesa e falar no final, né? Então, já sai querendo falar primeiro, né? Mas, assim, vou
agradecer a deferência e fazer algumas considerações iniciais, até porque assim, a minha ideia para trazer assim, em termos de experiência pessoal e de bagagem profissional é meio de pano de fundo. Então eu acredito que vale a pena, né, assim, uma visão talvez um pouco mais ampla, no sentido genérico da coisa, e a gente poder problematizar algumas questões específicas, né, que os doutores trouxerem. Então eu acredito que funciona bem, é um formato bem interessante. Gente, quando a gente discute garantias dos agentes públicos, no fim do dia, a gente está falando de garantia de uma adequada prestação de serviço, uma demanda da própria sociedade, né? Não é um interesse de carreira, não é um interesse corporativo, não é um interesse de um determinado segmento. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente tiver uma noção bem cristalizada de que o combate à corrupção ele possui assento de um direito fundamental, seja ele em si, numa sociedade livre de corrupção, ou do combate à corrupção como forma de evitar desvios que impactam o direito fundamental conhecido como direito à educação, o direito fundamental à saúde, a gente consegue evoluir enquanto sociedade. Essa questão de dar garantia aos agentes públicos não é uma retórica, não é um discurso acadêmico, como a gente está colocando. Na verdade, o Brasil tem compromissos internacionais de assegurar a independência, a adequação, a necessidade de um desenvolvimento adequado do trabalho dos agentes públicos. Especificamente com relação à corrupção, eu queria destacar 2 diplomas que o Brasil é signatário, junto com dezenas de outros países, né, e que enfatiza isso. Vou falar primeiro da Convenção da OCDE. Eu não sei se todos acompanham, mas o Brasil está num processo de tentar ingressar na OCDE. E por que isso seria importante? Assim, isso, enfim, não é coisa de bacana? Isso tem algum impacto na nossa realidade? Sim. O custo do Brasil cai. Contração de empréstimos cai. Inflação cai. Ou seja, mais uma vez, você mostra um retorno social com uma determinada postura. Entre as tantas convenções que o Brasil assina no âmbito da OCDE, existe uma convenção que é do suborno transnacional, ou seja, daquilo que de um ato de corrupção que ocorre num país e que tem efeito no outro ou que se inicia em outro país. Vocês conheceram algum caso que começou aqui perto, em Brasília, num posto de gasolina e que afetou mais de um país envolvido? Pois é um caso clássico de corrupção transnacional. Não é também mais uma coisa poética, recreativa, é uma coisa real, né, concreta que a gente percebe. Nessa Convenção Anticorrupção, a gente tem um artigo 5º nela, e que fala que a apuração dos atos de corrupção não poderão se submeter a interesses econômicos do local ou em relação com outros países. O que está por trás disso? Assim, o poder econômico não pode limitar a atuação do agente público. Ele tem que perseguir o fim maior, que é reprimir os atos de corrupção transnacional. De uma maneira ainda mais enérgica, de uma maneira ainda mais direta, o Brasil assinou outra convenção. Eu falei que ia comentar 2, essa é a segunda. É a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, também chamada de Convenção de Mérida. Mérida porque foi assinada na Colômbia. Nela, o artigo não é o 5º, é o artigo 6º, fala que a atuação dos agentes públicos no combate à corrupção deve ser pautada na independência, né? E que deve ser procedida, deve ser realizada de maneira eficaz, e aí vem a expressão que é que eu quero me dedicar aqui nos próximos minutos, né? Sem influência indevida, né? Mais do que isso, esse artigo 6º ainda fala que devem ser assegurados recursos materiais e deve ser assegurado o pessoal especializado e com capacitação constante. Gente, até por ter feito parte da delegação brasileira perante a OCDE, eu posso dizer de cadeira, né, o corpo de agentes públicos brasileiros faz inveja a qualquer país no mundo, né? Nós temos um pessoal altamente capacitado. Quando a gente fala, então, das carreiras de Estado voltadas para o combate à corrupção, essa qualidade é exponencial. E aí, fiz uma pequena referência à Lava Jato, o evento foi brasileiro e teve dimensões mundiais. Praticamente não houve prova produzida em outros países. Tudo veio daqui, e tudo veio numa qualidade, num grau, numa especificidade que os outros países não tinham. Eu ouvi textualmente de um promotor americano falando o seguinte: vocês nos produziram 20 anos de trabalho.
e que nós não teríamos 50 anos possíveis para conseguir obter esse resultado. Sim, podia estar fazendo uma média, talvez com 30 eles conseguissem, mas o fato é que a gente realmente produziu muito e muito bem em uma dimensão que eles não conseguem produzir. E olha que apesar de diversas críticas que foram feitas ao processo de produção de provas, o Brasil tem cuidados na produção, até para evitar a bendita nulidade e a geração de impunidade, numa extensão muito maior do que você vê em outros países. Um exemplo simples, uma troca de e-mails. Só para a gente fazer um exemplo e não ficar descendo nesses detalhes, mas assim, uma troca de e-mails. O que funciona para valer como prova aqui no Brasil? Você tem que provar a cadeia de custódia, fazer a extração, demonstrar que aquele e-mail veio daquele ponto A, ponto B, número de hash, né, o DNA daquele arquivo digital. Senão, não vale. Nos Estados Unidos, sabe por que precisa? Eu encontrei esse e-mail. Aí da defesa que fale que aquele e-mail é falso e não é falso, ou que questione a validade dele inutilmente. Vai pagar todos os custos da detecção disso, e se ele alegar que o documento é falso, ele responde por perjúrio, porque lá o acusado responde quando faz uma declaração falsa. Então, assim, até pelo grau como a prova é formada, o trabalho daqui realmente ele é de excelência. Mas a gente está querendo falar das garantias dos agentes públicos. Como que a gente promove essa garantia, né? Cada país tem um cenário. Assim, a gente não pode pensar que existe um modelo global de garantias aos servidores. Isso assim, a gente tem que considerar que existem realidades muito diferentes. E a gente tem que pensar no modelo brasileiro conforme o nosso quadro, conforme a nossa Constituição conferiu. Existe uma garantia, né, sobretudo para quem trabalha com grandes casos de corrupção, na verdade, com o zelo da máquina pública, que vai envolver interesses outros, né, contrapostos. Não dá para imaginar um modelo brasileiro que flexibilize, que minimize a estabilidade do servidor público. Assim, isso é algo assim, qualquer indicativo em qualquer modelo de reforma que questione a estabilidade é fadado ao fracasso ou fadado ao descumprimento das convenções internacionais, é fadado ao enfraquecimento da adequada repressão à corrupção. E em paralelo a isso, para além do vetor da estabilidade, eu colocaria outro, e aí eu vou insistir, até por não ser, né, mas até com algum pesar, eu diria, de carreira de Estado. Mas, assim, deixando muito claro que não estamos falando de pleitos corporativos. A questão da remuneração condigna, da remuneração adequada. E a forma de desestimular o trabalho e de não garantir uma independência, de não garantir uma isenção, ou mesmo de não garantir uma motivação, é você sufocar financeiramente as carreiras de Estado. Né? Então, assim, remunerar bem é garantir independência, é garantir não apenas a qualidade, é garantir motivação. Né? Eu acho que esses vetores são fundamentais. Estabilidade, não pense em reforma que pretenda minimizar isso, porque a gente sabe que isso vira moeda de troca. Né? E remuneração, não tente nos asfixiar, enfim, desestimulando o adequado trabalho. Esses são vamos dizer assim, alguns cenários de estabilidade que eu acho que são mínimos para serem assegurados. E aí, trazer um pouco uma disfuncionalidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, com o representante da Corregedoria do Ministério do Trabalho, que vai poder... eu espero não fazer uma réplica, espero sinceramente, mas assim, até porque eu imagino que não tem, ali não tenhamos esses mesmos desafios. Mas um risco que se tem na questão da estabilidade, das garantias dos agentes públicos, é o uso abusivo das instâncias de controle. Né? Instância de controle, ela é para orientar os desavisados, para pressionar os preguiçosos e para punir aqueles que agem de forma inadequada. Né? E não para aquele que exerce adequadamente a sua função se sentir intimidado. O uso de vias correcionais, o uso de vias punitivas para intimidação é algo que tem que ser muito considerado. Esse uso, e ele vem sendo, e isso é um fenômeno mundial, tá, gente? Assim,
Há uma discussão em Israel, por exemplo, de substituição dos integrantes da Suprema Corte, do modelo de composição, com riscos à independência judicial. Os países do leste europeu, agora de cabeça posso falar especificamente, não é tão leste europeu, mas é tendente à Hungria, vem mudando o formato de estabilidade e garantia dos promotores justamente com essa tentativa de restringir posicionamentos e afetando o que a gente chama de atividade fim, afetando a atividade funcional. Imagina... você chega na situação de indiciamento e pensa assim, não, mas eu vou botar a bola para o lado, eu acho que eu vou pedir mais diligência, porque vai que eu indicio e sou punido com relação a isso. Isso é uma preocupação muito grande. Então, assim, algo importante, temos que zelar, para que as instâncias de controle elas fiquem adstritas às finalidades institucionais. E dentro desse uso, infelizmente, deturpado e que compromete a independência e compromete a qualidade da atuação do agente público, eu citaria duas derivadas dessa questão das instâncias de controle. Uma delas é a tentativa que se vê em algumas situações de ações de indenização voltadas diretamente contra o agente público, em situação que constitucionalmente é clara a responsabilidade subsidiária. E isso é uma outra forma de intimidação, uma outra forma de retirada de independência. Os órgãos e as entidades de classe têm que ser muito veementes nisso, porque isso não é apenas um ataque ao servidor, é um ataque à carreira e é um ataque às prerrogativas da carreira. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E um desdobramento dessas ações cíveis, apesar da restrição que foi feita, inclusive com grande prejuízo ao próprio combate à corrupção, apesar da grande restrição que foi feita à lei de improbidade administrativa e as suas reformas, a tentativa de se manejar a ação de improbidade administrativa contra agentes públicos que, por alguma forma, desagradem ou desatendam determinados interesses. Isso também se configura uma outra forma de intimidação e que a gente, por óbvio, deve se voltar contra. Pessoal, como eu prometi, eu queria trazer um pano de fundo e para estimular o debate com os nossos colegas. A ideia geral temos que ter em conta que combate à corrupção não é uma coisa, não é uma vocação específica de determinadas pessoas, é um programa de Estado, não é um programa de governo. Mais do que isso, é um instrumento necessário para a promoção de direitos e garantias fundamentais, e eu sou do time que entende que a sociedade livre de corrupção em si é um direito fundamental a ser considerado. Mais do que isso, o Brasil tem responsabilidades internacionais. Quando a gente fala de convenção internacional, tem gente que inclusive boceja, porque acha que é uma coisa totalmente dissociada da realidade, que é uma coisa que não tem nada a ver. Não, o Brasil pode ser chamado às falas, ele pode ter que explicar o porquê que isso está acontecendo. Na verdade, quando a gente pega o judiciário, até os atos normativos do CNJ, há uma tendência a internacionalizar o nosso direito. Então, você vê o Brasil caminhando para uma internacionalização e ignorando duas das principais convenções que ele é signatário. A mensagem fica torta. Então, até por respeito também aos compromissos firmados fora, temos que tentar garantir independência e estabilidade aos nossos agentes públicos. E, é claro, dentro da realidade concreta, dentro do dia a dia, o que se espera é que a gente não veja essa crescente tentativa de intimidação por essas três vias que eu comentei, a via administrativa, via judicial, seja civil, ou seja pela responsabilização dos atos de improbidade. E, é claro, voltando ao ponto, em caso de tentativas de alterações legislativas, não podemos cogitar de uma flexibilização das condições de remuneração, das condições de remuneração, na verdade, tem que ser alterada, assim, para que seja condigna, para que não tenhamos alterações nas condições de estabilidade dos servidores, porque isso também viraria uma forma de manietar a correta atuação e simplesmente guindar dos postos aqueles que possam ousar enfrentar o status quo, caso se necessário. Era o que eu tinha brevemente a relatar. Eu queria agradecer e estou à disposição tanto para os debates quanto para questionamentos. Dr. Marcelo Ribeiro nos brindou aqui com uma fala extremamente importante, trazendo aí os pontos primordiais que nós devemos observar, a necessidade de seguirmos as convenções já afirmadas pelo Brasil,
em torno dessa temática e trazendo aspectos práticos daquilo que pode ser melhorado, né, aperfeiçoado com relação às garantias, à independência e o aspecto remuneratório, que é muito importante também para que a gente tenha estímulo, sobretudo de bons quadros, e que esses quadros sintam-se seguros para fazer o que tem que ser feito. Excelente, doutor Marcelo Ribeiro. Eu gostaria de saber se os componentes da mesa têm algum comentário a fazer sobre a fala do doutor Marcelo Ribeiro, alguma pergunta. Também abro espaço para alguém que queira fazer alguma indagação. Eu vou dando sequência, portanto, e passando a palavra para o doutor Dalton Punciano, nosso colega lá do estado de São Paulo, e que vai fazer agora uso da palavra para explanar o tema. Obrigado, André. Difícil falar depois do Marcelo, hein? De posição difícil. A sua vai ser a pior, né? Que depois de 2, mas a minha já está muito difícil. Bom, Marcelo, acho que a gente concorda, né? Primeiro, em muitos aspectos. Acho que, de fato, o combate à corrupção tem que ser a premissa número 1 nossa. É direito fundamental, sim. Acho que o cidadão tem direito a uma prestação positiva estatal, né? Uma prestação que alcance ele com serviço público de qualidade, né? E pelo menor custo possível, né? Isso significa que o menor custo não significa o mais barato. Significa um produto entregue com qualidade suficiente para atender o que ele precisa. A gente está falando de OCDE, eu vou aproveitar um pouco. A gente tem uma estrutura brasileira um pouco, né, diferente quando a gente compara com outros lugares do mundo. Por exemplo, o Brasil não tem uma carreira, apesar das centenas de carreiras públicas, não tem uma carreira específica para compradores públicos. Essa carreira falta. Então, nós não temos uma carreira no governo federal, pelo menos, que permita a aquisição por servidores especializados em compras públicas, treinados em compras públicas. Eu lembro quando eu ingressei no serviço público, já há muitos anos atrás, quando você ingressa, qual que é o primeiro lugar que te dão para fazer no Poder Executivo? Ou você vai para compras, ou você vai para fiscalização. Por quê? Porque é o que ninguém quer fazer, né? Vai lá, você sabe, você é formado em Direito, então você, por ser formado em Direito, você sabe tudo. Teoricamente não sabe nada, mas vai lá fazer como fiscal de contrato, como pregoeiro, né? Sem nenhum treinamento, né? Isso é uma coisa que eu vejo que começou a mudar, mas ainda falta assim, uma carreira pública de Estado para compras públicas. Temos centralizações, temos tentativas de unificar, mas esse é um gargalo importante. Um outro gargalo importante, que é mais a minha atuação, eu estou como corregedor. E esse é um gargalo fundamental. Por quê? Porque em 2020, agora 3 anos atrás, a CGU, Controladoria Geral da União, pediu para todas as corregedorias do Brasil, a nível federal, fazerem uma autoavaliação sobre como elas se consideravam numa escala de 1 a 5. Das 241 que existiam em 2020, 117 responderam a essa autoavaliação. Das 117 nacionais, 109 se enquadraram como nível 1, ou seja, que não tem nenhuma atividade estruturada. É basicamente, eu sou o corregedor, eu faço o que dá, conforme dá, quando dá. Ou seja, não seguia nenhum parâmetro minimamente padronizado. Estou falando de um dado de 2020, de 109 corregedorias, de um total de 117 que responderam. Essa é a estrutura que nós temos no Brasil. Corregedorias são formadas por 2 servidores que dificilmente têm qualquer gratificação, qualquer comissionado, que hoje sim tem um mandato de até 6 anos, 2 anos, por 2 vezes, mas que você pode ser exonerado a qualquer momento. Então, você estava até contando sobre a questão de ter uma corregedoria forte. Ela é fundamental. Mas como que eu organizo uma corregedoria forte se amanhã eu posso exonerar o corregedor simplesmente por discordar dele? Né? Então, como que eu consigo proteger o erário, a administração, se um gestor mal intencionado resolve? Eu vou me aproveitar, vou tirar aquele corregedor, aquela corregedora, colocar alguém da minha confiança, que nada vai fazer, vou também substituir no setor de compras pessoas ali que eu quero que também tenham uma carreira. De repente, eu tenho alguém no setor de compras que é do meu grupo, né, que tem fins ilícitos, alguém da auditoria da mesma situação, alguém da corregedoria da minha situação. Ou seja, os meus controles internos caem por terra. Então, sim, eu vou ter simbolicamente uma corregedoria, uma auditoria, um setor de compras. Por que simbólico? Porque vai ter a placa lá. Mas as pessoas que estão nesses cargos não necessariamente terão um interesse público.
estarão, de algum modo, alinhados a fins persecutórios. E é muito curioso, quando muda a gestão, infelizmente o Poder Executivo se muda muito, né? De ministério, autarquias, gestores mudam, a gente fala, vai começar uma nova caça às bruxas, né? E dá-lhe caça às bruxas. E aí começa a abertura de PAD, sindicância, investigação preliminar, às dezenas. E fala, espera aí, o que aconteceu com a gestão anterior que não se fazia nada disso? Foi do nada? Não é que foi do nada, é que, de repente, houve uma mudança de interpretação. Os componentes mudaram. Então, nós temos um sistema que hoje depende do que o Dalton acha, do que o Marcelo acha, do que o André acha, do que o Francisco acha. Nós não temos padronização do que deve ser feito. Esse é um gargalo muito importante. E por que não temos padronização? Porque, honestamente, por que você vai ser corregedor hoje no Brasil? Você não ganha mais por isso, em geral. Você recebe ameaça o tempo inteiro, você é odiado por seus colegas que não entendem a sua função. E como o Marcelo falou, a corregedoria sai, o pessoal sai correndo. Parece, meu Deus, né? Parece que está com alguma doença contagiosa. Na época da Covid, estava com Covid, o pessoal sai correndo. Mas não é o caso. Porque as pessoas não conseguem entender o papel de uma corregedoria, que é de prevenção, que é evitar que o servidor cometa um ilícito, é de proteger o servidor. Nós temos um problema também em demonstrar o que nós fazemos. Por quê? Justamente por isso que tem corregedores que atuam e falam, a partir de agora eu sou o paladino da justiça, eu vou punir com demissão todo mundo. Então eu fui desrespeitoso com o Francisco. Pade, vamos demitir. Mas não cabe. Não importa, vamos demitir. Porque a sanção, quem aplica, é a própria instituição. Tivemos, inclusive, delegação, antes das demissões, cabiam os ministros, chamando delegação para subsecretários ou presidente de autarquia, se tiverem corregedoria impostas, criadas. Então, nosso sistema de corregedoria hoje é meio assim, você tem que buscar quem queira. E esse corre um risco de buscar quem queira, uma pessoa que queira ser ameaçada, que queira trabalhar com uma equipe, ou então com mais um servidor para tocar dezenas ou centenas de processos, sozinho, sem nenhuma estrutura. E que queira fazer isso visando proteger o interesse público, visando criar um controle interno, visando pura e simplesmente a garantia dos direitos fundamentais. Quem quer fazer isso? Quais são os incentivos? São poucos. Ainda mais quando você tem uma troca constante de gestores. Por exemplo, na minha instituição, eu estou hoje na Fundacentro, a criação do SISCOR, o Sistema de Correição Nacional, é de 2005. Nós demoramos 14 anos para conseguir criar uma corregedoria. Criamos em 2019. Com a CGU pressionando, com nós pedimos, com o Tribunal de Contas, nós demoramos 14 anos para criar. Por quê? Porque ninguém queria criar. E os motivos para não criar são meio óbvios. Por que eu vou criar mais controle? Ninguém quer criar mais controle se está mal intencionado. Então, nos 14 anos. E dezenas de instituições federais no Brasil continuam não tendo uma corregedoria. Elas têm uma comissão de PAD, uma comissão de sindicância, mas a corregedoria não tem. E aí, quando a gente pega, voltando para a década de 50, para o CREST, aquele triângulo de fraude, pressão, oportunidade, risco, olha que bacana, eu tenho uma estrutura que, de repente, eu tenho compradores públicos que não querem estar lá. Tem uma segregação de funções que a 14.103 trouxe, a nova licitações, que é obrigatório, mas que quase uma instituição consegue seguir. Por quê? Porque falta servidor. Nós temos o menor número de servidores públicos federais da história, pelo menos até no início desse ano tínhamos. Então, eu preciso segregar funções sem servidores. Preciso ter uma corregedoria sem ter servidores. Preciso ter uma auditoria eficaz sem servidores. Como eu faço isso? Como eu treino esses servidores para atuarem assim? E aí voltamos à questão de remuneração. Poxa, se eu não tenho remuneração adequada, se eu não tenho uma política de Estado que garanta a atuação das carreiras típicas, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o risco da corrupção aumentar. Nós temos cada vez mais casos de corrupção, de nós termos aquela sensação que a pior possível, que você vê uma irregularidade, você denuncia e simplesmente nada acontece. O prazo demora 3, 4, 5 anos para ter uma solução. E a solução é prescreveu, eu sinto muito. E é muito curioso, pessoal, quando a gente analisa os dados, a corrupção acontece de forma escancarada. Eu lembro que na época da Covid, até um caso que eu sempre conto, compraram omeprazol, aquele remédio que o pessoal, para a Covid ele é importante, e aí um estado, no Rio de Janeiro, posso falar que é o estado, fez uma compra por dispensa licitatória,
num dia 23 de dezembro, né, uma época propícia para uma dispensa licitatória, né, e saiu assim essa dispensa. Vocês conseguem encontrar na internet pelo buscador de forma fácil. Né? Ó, até às 13 horas do dia 23, apresentar as propostas. Foi publicado em que dia? Dia 23. Então, não sei se você tivesse estado de madrugada o Diário Oficial para descobrir, você não teria condições de ir lá e fazer sua proposta. O Diário Oficial da União estava publicado. E quando você pegava o preço médio, né, do omeprazol, você podia consultar na internet o medicamento X, você descobria que ele estava sendo ofertado cada unidade por mais ou menos R$ 68. No mesmo mês, 2 semanas antes, uma mesma instituição, no mês de janeiro, comprou o mesmo produto por R$ 46. 2 semanas antes. Né? E quem venceu essa dispensa licitatória foi uma antiga gráfica, que tinha acabado de alterar o seu objeto social para fornecimento de medicamento. Estou falando de algo que aconteceu na pandemia, que saiu uma publicação no Diário Oficial, que pessoas assinaram, e que aí, de repente, você fala, opa, como que isso aconteceu? E como que isso aconteceu? Isso aconteceu por quê? Onde estava a controladoria? Onde estava a auditoria? Onde estava o comprador público? O comprador público titular, servidor, estava de férias, 23 de dezembro. Apareceu lá um substituto, né? A corregedoria não viu, a auditoria também estava de férias. Passou-se, literalmente, pelos meandros da administração pública, burlando-se os controles internos. E é isso, infelizmente, que as pessoas mal intencionadas querem fazer. O exemplo que eu dei é um exemplo real, pessoal, né, de um medicamento que vocês podem ter acesso ao preço online, mas ele demonstra o quê? Que nós temos, infelizmente, muitas pessoas que veem o Estado brasileiro como uma única, exclusiva fonte de renda. Eles não estão preocupados em entregar um bom serviço, eles não estão preocupados em se as pessoas vão ter acesso à saúde, à educação. Não, eles querem saber como que eu posso ganhar mais do Estado brasileiro. Né? Com quem que eu preciso me juntar para ganhar mais? O que eu preciso fazer para explorar esse Estado ao máximo? E cabe a nós, servidores de carreira, membros de órgãos de controle, tentarmos de alguma forma falarmos. Vocês podem tentar, mas a gente vai fazer o possível para impedir. E o Marcelo falou, a nossa composição é fenomenal, nossos servidores são muito bem escolhidos, nós temos servidores do mais alto nível. Mas o que falta? Falta reconhecimento, falta padronização, falta estímulo. Falta bater, poxa, ó, a pessoa que pegou o caso da corrupção, ela não tem que ser colocada num quartinho porque ela pegou. Não, ela tem que ser premiada, tem que falar, olha, você fez o certo. Mas ali acontece, nossa, você vai fazer isso mesmo, você vai denunciar, como se denunciar no serviço público fosse algo, né, absurdo. E aí a gente falando você contou, né, que muitas vezes as corregedorias são utilizadas, né, como forma de pressão aos bons servidores. As corregedorias também sofrem pressão externa, Marcelo. Né? Recentemente, né, soube de um colega que recebeu um pedido de informações do MPT, dizendo que ele, por estar abrindo investigações preliminares, estava cometendo assédio organizacional. Então, o simples fato de eu, mediante uma denúncia, abrir uma investigação preliminar, não estamos falando de parte, foi uma investigação preliminar, como se fosse um inquérito. Olha, Francisco, você pode estar cometendo assédio organizacional, porque você abriu um inquérito mediante uma denúncia recebida. Mas você abre o inquérito. Então, vamos ver se você não está fazendo um assédio organizacional. E aí você vê o corregedor, né, que tem que responder, que sofre ameaça, que recebe reclamação junto à CGU, que recebe reclamações junto ao MPT, que, em geral, não recebe nada mais por isso, sendo bombardeado a todo lado. E amanhã pode chegar o André para mim e falar, Dalton, pega a sua malinha, obrigado. Sabe aquele servidor, o Robson, aquele que você puniu, você vai trabalhar com ele agora, ele vai ser seu chefe. Sabe o que impede isso de acontecer? Nada. Eu posso punir o Robson e amanhã ser removido de ofício para trabalhar com o Robson e o Robson ser meu chefe. Você acha que o Robson, que eu puni, tá? Eu nunca puni o Robson, isso fica hipoteticamente. Você acha que ele vai me tratar como quando eu chegar lá? Será que ele vai estender uma faixa vermelha e vai falar, vem cá, Dalton, seja bem-vindo, meu grande amigo? Ou você acha que ele vai falar, senta aqui nessa cadeirinha, né? É óbvio que vai acontecer, pessoal. Então, hoje, a verdade é, as corregedorias não têm nenhuma garantia, nenhuma proteção legal para desenvolver seu trabalho. Você faz na cara e na coragem, você faz
por acreditar que aquilo é certo. E torcendo que os gestores que estão hoje, que estarão amanhã, tenham o mínimo bom senso, você só pode contar, de que, olha, né, você não vai ser removido, não vai ser exonerado sem motivo. E que os órgãos externos, como IPT, mesmo a CGU, a qual eu me vinculo, né, vão ter também o bom senso de alguma forma ali, te dar um amparo para você continuar o seu trabalho. Trabalho esse que, na minha visão, é fundamental para a gente combater a corrupção. Com isso, André, eu encerro por aqui. Obrigado pela palavra. Te devolvo. Dr. Dalton, extremamente elucidativo e nos trouxe aí um acréscimo, um complemento, inclusive, da palavra do Dr. Marcelo, no que tange ao papel das corregedorias, as controladorias e em relação a funções específicas, sensíveis do serviço público, como o setor de compras, por exemplo, que você tem uma responsabilidade enorme e que, de certo modo, não tem as garantias necessárias para desenvolver esse trabalho. E, sobretudo, as corregedorias, né, que têm um papel extremamente importante, mas que ficam ali, de certo modo, aos auspícios de determinações hierárquicas de influências externas, né, que no nosso caso da polícia, e aí a gente vai fazer um link já com o Dr. Francisco Sanini, nós enfrentamos de uma maneira muito forte, por exemplo, lá no estado de São Paulo. Então, eu acredito que é uma temática que já demanda, talvez, Antônio Carlos, uma perspectiva de encaminhamento, né, daquilo que é proposto pelo Congresso, que é nós levarmos sugestões, propostas, para que possamos alterar esse cenário. Eu deixo a palavra aberta. Alguém tem alguma pergunta ao Dr. Dalton? Vamos seguir? Vamos seguir? Só depois de dizer onde é que a Dona Cátia assina, tá? Perfeito. Vamos seguir agora com o meu amigo, o professor Dr. Francisco Sanini, delegado de polícia no estado de São Paulo, meu colega. Eu também sou delegado de polícia no estado de São Paulo. E Dr. Francisco Sanini vai nos proporcionar aqui uma fala extremamente elucidativa, pelo que eu já conheço, pelo que eu já estudo do Dr. Francisco Sanini, diversas obras publicadas e um grande combatente à corrupção, à lavagem de dinheiro no nosso país. Dr. Francisco Sanini tem a palavra. Muito boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui ao lado de vocês hoje. Dr. André, na sua pessoa eu saúdo aí os nossos colegas de mesa que me deixaram aqui numa situação extremamente delicada, né? Afinal de contas, depois de duas brilhantes explanações, a nossa missão já era um pouco inglória, né? Quarta-feira, depois do almoço, dizem que quarta-feira, pelo menos lá em São Paulo, é dia de feijoada, o pessoal já fica um pouco mais cansado, e a minha missão é ainda mais complexa, porque tem que falar depois de vocês e sobre um tema que me parece absolutamente relevante, né? Razão pela qual eu também aproveito para parabenizar os idealizadores deste congresso, que já está na oitava edição, agradecendo na pessoa do Dr. Robson aí o privilégio de estar aqui, agradecendo o convite por estar aqui, porque, como bem falou o Dr. Marcelo, e eu falaria isso, né, e é por isso que eu acabei não fazendo qualquer tipo de intervenção, porque eu acho que as nossas colocações elas se complementam, né? Afinal de contas, o tema é basicamente o mesmo. E quando o Dr. Marcelo fala da Convenção de Mérida contra a corrupção, que talvez seja o diploma internacional mais relevante sobre esse enfrentamento específico à corrupção, a Convenção de Mérida, entre os pontos que ela destaca exatamente a necessidade de a gente constantemente promover a qualificação dos nossos agentes públicos
no enfrentamento à corrupção. E são eventos como esse, com esse foco específico no enfrentamento à corrupção, que certamente vão ao encontro do que um relevantíssimo diploma internacional nos apresenta, né? Então, uma vez mais, parabenizo aqui os idealizadores do evento, porque é assim que a gente consegue qualificar os nossos servidores e, naturalmente, qualificar o próprio enfrentamento à corrupção. Que, para mim, vale dizer, é dos pontos mais relevantes dentro de um Estado democrático de direito. Porque a corrupção, ela desviando os recursos, os valores de sua origem final, correta, constitucional, legal, ela mata. Muitas vezes, esse enfrentamento à corrupção ele é negligenciado porque talvez seja uma ação que seja praticada não de forma violenta, uma ação que seja praticada sem que ninguém seja diretamente lesado, morto, mas eu faço algumas reflexões ou indagações. Eu pergunto para os familiares daquela pessoa que morreu em um hospital porque não recebeu o tratamento médico adequado. Eu pergunto aos familiares de uma pessoa que morreu em uma estrada do país devido às péssimas condições das nossas rodovias, em alguns lugares. Eu pergunto para os pais de um adolescente que morreu assassinado porque foi arregimentado pelo tráfico de drogas, porque não teve acesso a uma educação relevante e que viabilizasse um melhor cenário para ele. E muito disso está ligado à corrupção. Então, a corrupção mata sim, doutor André. E é por isso que ela deve ser enfrentada, ela deve ser combatida e devidamente punida em todas as esferas, inclusive na esfera penal. No auge da Lava Jato, e aqui eu tive o privilégio de conhecer o doutor Marcelo, que pôde atuar nesta gigantesca operação, e como tudo que é gigantesco, evidentemente, também tem suas falhas, porque é impossível algo desta envergadura não conseguir, ou conseguir se desenvolver de forma absolutamente perfeita. Isso é impossível. E eu acho que nós, agentes públicos, também temos que fazer esse juízo interno. A gente precisa olhar também para os nossos erros, a gente precisa fazer as nossas reflexões. E a Operação Lava Jato, ela talvez seja o grande marco de enfrentamento à corrupção, não só no Brasil, mas acredito até que na América Latina, talvez até mais longe. E a Operação Lava Jato talvez seja um exemplo muito claro de tudo isso que a gente está falando, porque eu sempre falo sobre a teoria do pêndulo, né? Porque o pêndulo ora está para um lado, ora ele está para um outro. E a Operação Lava Jato, ela vivenciou aí o auge, talvez, dos órgãos de persecução penal, o auge do punitivismo penal, o que, aliás, reverberou não apenas na sociedade, mas dentro das nossas instituições, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal. Basta a gente analisar as posições do Supremo Tribunal Federal à época sobre a execução provisória da pena após a condenação em uma segunda instância. O vai e vem do Supremo com relação a essa questão específica é muito ilustrativo. No auge do punitivismo, se posicionaram, houve uma maioria, que inclusive, particularmente juridicamente, acho que não havia e não há respaldo para qualquer entendimento nesse sentido, mas o Supremo assim se posicionou à época, entendendo que seria possível a chamada execução provisória com a condenação em uma segunda instância. E depois esse posicionamento foi revisto e, na sequência, toda uma desconstrução de uma operação que, por mais que tenha tido as suas falhas, certamente contribuiu demais para o enfrentamento à corrupção, na medida em que
viabilizou pela primeira vez na história desse país que determinados agentes públicos, políticos e grandes empresários sentissem um peso da justiça criminal. Por isso que a minha fala, que ela pode até ser contundente, porque eu acho que essa reflexão ela é importante em ambientes como esse. Porque cá estamos para fazer um juízo interior também, para que possamos qualificar este enfrentamento à corrupção. Quando a gente fala de garantias dos servidores públicos, dos agentes públicos de um modo geral, a gente não está falando de privilégios, de benefícios aos agentes públicos. Eu completaria sua fala, doutor Marcelo, porque essas garantias, elas são institucionais e, em última instância, elas alcançam a própria sociedade. As garantias que protegem os agentes públicos, de um modo geral, no exercício das suas funções, são garantias que tutelam e protegem, em última instância, a própria sociedade. E, naturalmente, o próprio Estado Democrático de Direito. Então, ainda que algumas críticas aqui sejam um pouco duras, me parecem que elas se fazem absolutamente pertinentes e necessárias. E aí, eu, doutor André, me permito até citar um dos grandes ensinamentos de papai, quando ele disse que, filho, prefira os que te criticam porque te corrigem, aos que te bajulam porque te corrompem. E cá estamos discutindo justamente a corrupção. E aí eu aproveito essa linha de raciocínio, que eu até acabei mudando tudo que eu estava programado falar, porque fui inspirado pelos aqueles que me antecederam. E eu aproveito para puxar um pouquinho, obviamente, né, com toda a minha experiência, já há mais de 5 anos, trabalhando única e exclusivamente com o enfrentamento à corrupção, em uma unidade da Polícia Civil que foi pioneira no nosso estado, São Paulo, primeiro setor especializado no combate à corrupção, que é o SECOLD da Delegacia Seccional de Guaratinguetá, uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas que há anos vem produzindo resultados extremamente significativos, graças a uma iniciativa pioneira do nosso hoje presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Márcio Marques Ramalho, que estaria aqui, só não está ainda porque teve um problema no seu voo. Mas vejam como iniciativas como essas acabam trazendo resultados extremamente significativos, não só no combate à corrupção, mas também na proteção da sociedade. E isso é muito legal porque, como delegado de polícia, a gente vê o tanto que bons trabalhos sérios, reverberam na sociedade e fazem com que a sociedade cada vez mais confie nas suas instituições. É um ciclo virtuoso, sem dúvida nenhuma. E aí, doutor André, eu gostaria de chamar a atenção para a importância de cada vez mais a gente assegurar a autonomia das nossas instituições, sobretudo na persecução penal, que é onde o Estado toca de forma mais contundente e sensível o cidadão. O direito penal, o processo penal é, sem dúvida, o aspecto mais sensível do nosso universo jurídico. E é por isso que as instituições que atuam na seara criminal, na persecução penal, elas precisam ter um olhar distinto por parte da sociedade, por parte do nosso ordenamento jurídico, por parte das instituições de um modo geral. E quando eu falo em autonomia, eu não falo em ausência de controle. Eu não falo de ausência de fiscalização. E aí eu destaco aqui a necessidade, e aí, doutor Marcelo, o senhor como ex-integrante do Ministério Público Federal, eu o provoco nesse sentido, por quê? Porque aqui eu destaco especialmente a necessidade de uma autonomia para as polícias judiciárias. E, de novo, sem defender aqui
ausência de fiscalização, porque, de novo, existe um certo receio em se falar em autonomia de alguma instituição policial porque envolve o braço armado do Estado. Mas quando a gente fala em autonomia, insisto, eu não falo em ausência de fiscalização e muito menos de controle. As polícias judiciárias são, sem dúvida nenhuma, das instituições mais fiscalizadas do país. O meu trabalho como delegado de polícia é fiscalizado pelas partes que estão ali sendo investigadas. O meu trabalho como delegado de polícia é fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que acompanham cada procedimento investigativo desenvolvido pelas unidades de polícia judiciária do país. O trabalho de polícia judiciária é fiscalizado pelas ouvidorias, pelas corregedorias e pelas chefias de todas as polícias em correções que ocorrem rotineiramente. Então, fiscalização não falta. Agora, com uma autonomia, com essas prerrogativas que conferem essa autonomia ao policial que atua na investigação criminal, e olha, faço até questão de fazer essa ressalva, porque Luigi Ferradioli, que é um dos juristas mais festejados do universo jurídico, ele, como grande garantista, pai do garantismo, que representa, para quem não é do direito, uma visão que sustenta a maior necessidade de controle dos órgãos de persecução penal e a maior garantia possível aos jurisdicionados, ou seja, aos perseguidos. O próprio Ferraioli diz: as polícias judiciárias deveriam ser apartadas das demais agências policiais e vinculadas ao poder judiciário e não ao poder executivo, justamente para blindá-las de influências pouco republicanas. No âmbito internacional, fala-se muito em imparcialidade, mas sob uma perspectiva que muitas vezes a gente não reflete. Fala-se em imparcialidade subjetiva, que é aquela convencional, que pode ser compreendida como ausência de interesse pessoal no caso que se atua. Isso é o mínimo, isso para mim é pressuposto. Agora, vale destacar também a importância do que a doutrina chama de imparcialidade objetiva, que só existe quando a autoridade, quando o agente público, ele é dotado de garantias legais que inspirem na sociedade um sentimento de imparcialidade, que inspirem na sociedade que a sua ação não está sofrendo qualquer tipo de influência. A partir do momento que a gente tem uma polícia judiciária com das atribuições mais relevantes dentro da seara criminal, porque muitas vezes, e aqui eu faço a crítica ao legislador, muitas vezes, diante de um cenário criminoso, diante de um cenário em que existe uma sensação de insegurança, o primeiro passo do legislador é fazer o quê? Se valer do direito penal como uma resposta para a sociedade, o que chamam de direito penal simbólico, muito bem estudado pela doutrina espanhola, que diz no direito penal simbólico que ocorre o seguinte: o legislador identifica um problema na sociedade, ele se identifica com o problema, afinal de contas, ele faz parte dessa sociedade, e aí, na sequência, ele reage. Como? Por meio de leis penais. Criam-se novos crimes, aumentam-se penas, novos crimes são elevados à condição de hediondo. No auge da Lava Jato, muito se discutiu a corrupção como crime de natureza hedionda. Se esquecem, todavia, de uma lição básica de Beccaria na sua estupenda obra do Delito das Penas, quando Beccaria já dizia lá atrás: mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. Pouco importa a severidade da pena se eu, criminoso, tenho a convicção de que não serei responsabilizado. A impunidade fomenta a prática do crime. Agora, quando eu, criminoso, vislumbro no horizonte
uma responsabilidade penal, eu me sinto desestimulado a delinquir. E o que assegura a certeza do castigo, senhoras e senhores, é uma investigação criminal eficiente. E aí a gente, tristemente, acompanha no país inteiro um verdadeiro sucateamento das nossas polícias judiciárias, sem efetivo, sem estrutura, mal remuneradas. E, de novo, citando o doutor Marcelo, as linhas vão, né, se conectando aqui na mesa, como deve ser, né? Um profissional mal remunerado, ele não tem estímulo para atuar e ele se sente cada vez mais à vontade para se enveredar para a corrupção, ele mesmo, ou para uma outra instituição que o valorize mais. Daí porque a necessidade cada vez mais de uma autonomia administrativa que blinde da melhor maneira possível as polícias judiciárias durante as investigações, uma autonomia financeira que assegure às polícias judiciárias condições para salários compatíveis, para que assegure uma melhor estruturação de toda a agência policial, para que se possa investir no que tanto chamam de inteligência, para qualificarmos o trabalho investigativo, seguindo uma premissa que Beccaria nos ensinou lá atrás. Mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. O que assegura a certeza do castigo é uma investigação criminal eficiente. Costumo dizer que eu não falo isso falando, doutor André, eu falo provando. A lei de crimes hediondos surge em decorrência da onda de extorsões mediante sequestro que atingiram o Brasil no final da década de 80 e início de 90. Grandes figuras foram alvo desse crime. Surge a lei de crimes hediondos, rigorosíssima, como uma resposta para a sociedade. E por incrível que pareça, aquelas infrações rotuladas como hediondas acabaram estatisticamente sendo incrementadas. Por quê? O rigor da pena não desestimula a ação do criminoso que acredita na sua impunidade. Mas a partir do momento que investigações eficientes passaram a identificar e responsabilizar, viabilizar a punição daqueles que praticavam as extorsões mediante sequestro, o crime praticamente desapareceu das nossas estatísticas. Vejam a importância da investigação criminal na redução da criminalidade, na promoção de segurança pública. E é por isso que, para além das garantias igualmente relevantes, nós precisamos também conferir às nossas autoridades que atuam na persecução penal as ferramentas para poder enfrentar a corrupção. E aí eu não posso deixar de destacar aqui a relevância da colaboração premiada. Instituto muito utilizado durante a Operação Lava Jato, que trouxe resultados, respostas relevantes, significativas, e que atualmente vem sendo aí de alguma forma depreciado pela comunidade jurídica, sendo deixado de lado pela comunidade jurídica. Há no meio jurídico quem diga que a colaboração premiada, doutor Marcelo, é tão antiética que ela não respeita nem a ética do crime. Parece um contrassenso, né, doutor? Falar em ética dentro do universo criminoso. Pois é. Mas, sobretudo, após pacote anticrime, a colaboração ela foi significativamente qualificada e cada vez mais blindada. Costumo dizer que a colaboração ela conta hoje com alguns dispositivos que funcionam como um instrumento de blindagem contra a sua malversação, diminuindo as chances de uma malversação no uso da ferramenta. Porque, vale dizer, todo meio de obtenção de prova tem suas falhas.
A maioria das investigações elas são desenvolvidas com a promoção de oitivas das partes. E quando você depende de uma fonte pessoal de prova, você está sempre vulnerável a informações equivocadas, seja por um ódio que você não conhece, por uma inveja que você não tem a menor ideia. Quantos crimes são aí noticiados por supostas vítimas e depois verifica-se que aquela acusação não tinha qualquer procedência. E aí, para não me alongar mais, que eu já estou totalmente perdido no meu tempo aqui, doutor André, eu não poderia deixar de citar, e aí, doutor Marcelo, chamo o senhor para essa discussão também, porque a partir do momento que a colaboração premiada e eu, na qualidade de delegado de polícia, me valho demais desse instrumento e posso dizer, como professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, eu falo sempre isso nos cursos de colaboração premiada, que são idealizados e realizados para qualificar os colegas, porque não é uma ferramenta acessível aos operadores do direito de um modo geral. Poucos advogados conhecem a ferramenta, delegados, juízes, promotores. Daí a importância de eventos como esse para que a gente possa qualificar os instrumentos. A colaboração premiada, ela serve, sobretudo, para o enfrentamento à corrupção. Tem muito tipo de crime em que a colaboração premiada não vai se destacar como uma ferramenta relevante, mas na chamada criminalidade de colarinho branco, o uso da colaboração premiada é extremamente eficaz e contundente. E se estamos falando de um meio de obtenção de prova, vale dizer, de uma técnica de investigação, é evidente, doutor Marcelo, que a colaboração ela precisa estar à disposição das polícias. E aí eu faço essa crítica à Procuradoria-Geral da República, porque hoje nós temos uma contundente ferramenta de investigação. E faço essa crítica sem qualquer aspecto corporativista. Porque hoje nós temos uma importante ferramenta de investigação que, como tal, deve estar à disposição das instituições ou da autoridade tradicionalmente vocacionada à apuração de infrações penais, que é o delegado de polícia. Temos uma lei que confere ao delegado de polícia essa legitimidade para que ele possa realizar acordos de colaboração premiada. Temos um Supremo Tribunal Federal que diz que essa lei ela é constitucional e ainda assim a gente tristemente se depara com uma Procuradoria-Geral da República que insiste em questionar a legitimidade da colaboração premiada realizada diretamente pela polícia. E aí eu até cito a famosa teoria dos poderes implícitos, né? Ora, se a Constituição atribui às polícias judiciárias a prerrogativa de apurar infrações penais, ela obviamente também deve conceder, o ordenamento jurídico deve conceder às polícias os meios para isso, as ferramentas. E a colaboração, exatamente nesse sentido, é uma ferramenta contundente. E já que eu critiquei a Procuradoria, agora eu faço uma última colocação. Quando a gente fala de garantias institucionais, porque recentemente começou-se a se discutir a possibilidade de eventualmente indicar uma outra pessoa, não necessariamente do Ministério Público, para a Procuradoria-Geral da República. Se muitas vezes hoje a gente já talvez questione a destacada aqui imparcialidade objetiva, né? Será que na sua atuação, na atuação da Procuradoria-Geral, existe uma inspiração, um sentimento de imparcialidade em toda a comunidade, talvez no próprio meio institucional? Será que existe esse sentimento? Certamente, se o Procurador-Geral, como ocorre nos Estados Unidos, fosse indicado fora do âmbito do Ministério Público, certamente esse sentimento seria muito mais vulnerável. Então, me parece, e aí, sempre sob censura, extremamente equivocada qualquer iniciativa que permita com que a Procuradoria-Geral seja composta e liderada por alguém que seja fora da carreira do Ministério Público. Seria um retrocesso gigantesco
nas prerrogativas do Ministério Público, que é, inegavelmente, das instituições mais importantes dentro de um Estado democrático de direito. Então, André, para não ficar aqui para sempre, que era o que eu gostaria, eu encerro por aqui, abrindo aí a palavra para os outros debatedores e para a nossa audiência. Obrigado. Alô, alô. Doutor Francisco Sanini traduziu aqui aquela fala do Clóvis de Barros Filho, quando ele elenca e ele descreve como é que você sabe quando está feliz, né? É quando você percebe que quer que aquele exato momento nunca acabe. Então, doutor Francisco Sanini acabou de traduzir isso aí. Ele não quer que acabe realmente. Felicidade é um instante que você não quer que termine. É isso mesmo. E a gente vê aí, fica muito entusiasmado de ver que temos pessoas tão qualificadas, tão engajadas com o combate à corrupção no nosso país, em diversas áreas, diversos setores, e aqui nós fazemos esse link. Tivemos a fala do Dr. Marcelo, com toda a sua experiência, trazendo as explanações relacionadas aí à necessidade de seguir acordos internacionais. O Dr. Dalton trazendo o papel importante das corregedorias, das controladorias, e o Dr. Francisco Sanini arrematando, fazendo essa interface com todos esses temas, todos eles permeados pela necessidade de garantias aos servidores para que a população tenha seus bens e seus direitos preservados. E o Dr. Francisco Sanini trazendo aqui uma belíssima explanação técnica, jurídica, com foco na persecução penal e pontuando sobre a necessidade de autonomia das polícias judiciárias. Eu, particularmente, posso falar com propriedade que essa é uma das maiores bandeiras das polícias judiciárias, das polícias civis, né? Eu estou como presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, representando o estado de São Paulo, Acre, aqui do DF, e nós percebemos, Paraíba e dentre outros estados, nós percebemos que essa é uma necessidade das polícias judiciárias para que nós tenhamos aí a possibilidade de cumprir o nosso papel com plenitude, de investigar crimes, de combater corrupção, de evitar com que aquilo que o Dr. Francisco Sanini muito bem pontuou, evitar com que o recurso não chegue para que seja construída a estrada, evitar com que aquele desvio ali no hospital que passa em branco para muitos órgãos de controle e que seja identificado pela Polícia Judiciária, que nós tenhamos a possibilidade de investigar aquele hospital sem que soframos uma ingerência, por exemplo, do prefeito da cidade, do deputado que é vinculado àquele hospital ou qualquer outro ator político mal intencionado e que muitas vezes promove até mesmo a transferência daquela autoridade policial que investiga aquele crime, quando não implica, por meio aí de uma rede de má atuação do serviço público, ou seja, com uma interface com a própria hierarquia do órgão, punições ou situações que aquele servidor ali não deveria estar enfrentando e passa a enfrentar porque está fazendo a investigação de determinado crime. Então, nós precisamos, de fato, abrir os olhos para isso. E aqui há esse espaço que foi extremamente bem organizado pelo nosso presidente, Antônio Carlos, que a gente fica muito honrado de poder ter participado e trazer essas explanações, essas brilhantes explanações a todos.
Eu passo a palavra novamente aos colegas da mesa para suas últimas considerações. Dr. Robson, é isso? Podemos passar as perguntas, doutor André? Também, por favor. Vamos passar primeiramente, então, as perguntas e depois as considerações dos integrantes da mesa. Obrigado. Bom, primeiramente, agradecendo a presença aí dos colegas, aí, parabenizando pela brilhante exposição, né, autoridades no assunto. Eu costumo dizer, nós aqui estamos entre ombros de gigantes, né? E mais gigantes para o próximo painel aqui, Dr. Fausto de Santos, embargador do TRF3, Dr. Marconi Mello, AGU de carreira e coordenador de relação institucional do COAF e head na nossa delegação do GAFI aí, que está aí à frente da avaliação. E em breve teremos o próximo painel, não percam, e também o sorteio dos livros, que, aliás, grande parte aqui dos nossos palestrantes são autores e articulistas nesse livro, Carreiras Típicas de Estado, que é uma obra coordenada pela doutora Regina, procuradora da Fazenda Nacional, para promover essa ideia da importância das carreiras de Estado, das garantias, tudo mais em prol da sociedade. Mas vamos lá, rapidamente. Doutor Marcelo, primeiramente eu gostaria de ouvir rapidamente o que o senhor acha em termos de garantias, em termos de efetividade, porque muito se ouve falar autonomia, tal, até para os delegados de polícia, há uma previsão de autonomia na lei, mas eu costumo falar que isso aí acaba não tendo eficácia social, como falavam lá atrás, na lei de proibido fumar, né? E, aliás, o senhor citou a questão da Europa, achei interessante. Portugal também já foi questionado no relatório do Sistema de Justiça pela União Europeia. O último relatório, salvo engano, mencionava que Portugal, eles viam um probleminha ali com aquela hierarquia no Ministério Público deles, né? Eles têm autonomia e tudo mais, mas uma previsão de hierarquia dentro do MP português. Isso foi realmente questionado. Então, eu me pergunto, o que nós poderíamos ter, o que eu pergunto ao senhor, o que nós poderíamos ter em termos de efetividade para essa autonomia e independência? E, se me permitir, eu já faria a segunda e a terceira pergunta para os demais. Para o doutor Dalton, em termos de corregedoria, também fui corregedor, não fui parar numa salinha, mas fui parar num plantão. Mas um colega que indiciou o Celso Pitta, à época prefeito de São Paulo, foi parar numa salinha. Então, esse problema de corregedoria realmente acontece, essas perseguições posteriores, né, é muito comum, a gente passa por isso. Mas eu pergunto o seguinte, doutor Dalton, como equacionar também essa questão das corregedorias franco-atiradoras que saem instaurando tudo? Até porque, às vezes, o colega que está lá na corregedoria fica com medo, né? Eu já vi muito esse papo, né? Não, pode sobrar para mim, então vamos melhor instaurar. Não vai dar nada. Se não vai dar nada, então por que você está instaurando? Se você não está vislumbrando justa causa, está instaurando por quê? Né? Para o coitado vai ter que gastar com advogado, ter dor de cabeça, ficar sem dormir, né? Aquela história toda. Então, como equacionar essa questão corregedora e, ao mesmo tempo, a garantia do corregedor, uma quarentena, sei lá, alguma coisa para que o corregedor tivesse aí o mínimo de garantia, né? E, doutor Sanini, como equacionar também essa questão da autonomia do delegado de polícia em face do que nós vemos hoje em muitas unidades? Por exemplo, instaurações de inquéritos policiais em que já vem lá com despacho pré-instaurado de uma certa forma, né? Quer dizer, será que está havendo autonomia do delegado de polícia, a convicção? Essa pergunta também casa um pouco com a do doutor Marcelo, né? Será que nós temos como se fosse uma espécie de delegado natural? E mais, teríamos uma inamovibilidade ainda que relativa para assegurar tudo isso, né? Porque à medida que eu instauro um procedimento, mas porque já veio pela hierarquia determinando que se instaurasse naquilo, já foi formada uma convicção jurídica, um enquadramento do fato na norma, aquela coisa toda. Obrigado, meus amigos. Tá, não? Tá. Agora foi. O ponto em relação a como assegurar a autonomia, ele não é fácil, mas assim, se a gente observar, o nosso quadro normativo ele já confere essa possibilidade. É um pouco aquela coisa, não basta a previsão legal, né? Assim, a questão de to enforce, né? De assegurar a aplicabilidade. E assim, não é uma tarefa fácil, e eu acho assim que esse tipo de evento aqui é uma das formas que a gente tem de despertar a conscientização dos agentes de Estado de que pode ser reclamado, de que a gente pode eventualmente ter que contar até mesmo com a tutela judicial e, sobretudo, a gente está no Senado, gente, de pressionar os nossos representantes para que, se sentir a necessidade de uma adequação ou outra num quadro normativo que já é forte, né, conseguir dar o devido cumprimento a ele, né? E, assim, a questão da autonomia, sobretudo, eu vou deixar, né, para um pouquinho mais adiante, mas eu só queria já fazer um prévio convite ainda, sem data e sem local, mas o intuito para a gente poder debater, porque assim, é muito curioso o quanto um disclaimer, o quanto eu tenho que concordar
né, com as posições relacionadas à colaboração. Eu achei sensacional o comentário. Temos uma autoridade de investigação em relação à qual se questiona uma técnica de investigação. Quase um contrassenso, né? Há desafios, há a questão de regime, e há a questão de regime quando o acordo é feito dentro da própria PGR. Isso, assim, isso é um desafio do próprio modelo, do próprio acordo em si, do próprio instituto, e não por quem o assina, né? Não vamos misturar as coisas, né? E aí, se me permitir só fazer uma consideração a respeito da autonomia, mas embora com muito menos propriedade, eu só faria a seguinte observação. Eu até acho que o despacho ele tem que ser considerado uma sugestão, uma orientação, um encaminhamento preliminar. Né? Assim como quando a gente recebe um processo, uma autuação qualquer, há uma indexação prévia. Mas é na apuração. Até mesmo o próprio delegado responsável pelo caso, ele vai colocar na portaria e no fim do dia ele vai descobrir que não é um furto, é um estelionato. Né? Então, aquela indicação não é faça daquele jeito. Eu entendo que olha, vislumbro dessa forma, mas você é autônomo e você vai conseguir cavar e identificar. Se é isso, é outra coisa, ou não é nenhuma dessas coisas, é um caso de arquivamento, eventualmente. Oi, tá. Vamos lá, vou tentar te responder de forma sucinta. Não sabe a do plantão, que você tinha passado por essa... É um risco que a gente corre no exercício da função. A solução que eu acredito, a legislação ela traz alguns critérios muito genéricos. Formação em direito ou em algum nível superior, né, preferencialmente experiência na área. Mas, por exemplo, você tem hoje a ENAP, a Escola de Administração Pública, que tem uma linha que gera um certificado em controladoria, em compliance. Talvez exigir que todos os corregedores tivessem essa formação, esse treinamento constante. Né? E a cada encontro, anualmente, fazer algum tipo de reciclagem. Acho que seria uma forma de você garantir, pelo menos, uma qualidade. Segundo, eu concordo com a quarentena. Eu acho que não a quarentena do cargo, mas, eventualmente, a quarentena de impedir uma remoção de ofício por 1 ano, por exemplo. Eu acho que já é uma garantia, pelo menos, que o servidor, né, que atuou como corregedor possa continuar tendo corregedoria por um período de pelo menos 1 ano, sem correr o risco de já ser enviado direto para o setor em que ele aplicou alguma pena. Mas a minha visão, clara, a gente precisa de fato, se quisermos falar sério sobre controle interno, discutir qual caminho de corregedoria a gente quer. Vai ser corregedoria interna em cada órgão? Será que a CGU vai assumir tudo e ela vai fazer? Também é uma opção. A gente pode dar para a CGU fazer tudo isso. É uma outra opção. A gente tem que discutir qual que é o modelo. A CGU assume tudo e ela faz? Ou a gente vai continuar com essa ideia de cada instituição pública ter a sua corregedoria própria? No âmbito federal, obviamente, estou aqui discutindo. Se for cada um no âmbito próprio, a gente vai ter que dar garantias de fato que o gestor não possa, a bel prazer, mudar o corregedor ou o auditor simplesmente porque não fui com a cara dele ou com a cara dela. Isso não pode ser um argumento mais, temos convicções políticas diferentes. Não importa. São servidores, são agentes públicos no cumprimento de uma função pública. Então, por mais que eu discorde de posicionamento político, isso não pode, por si só, ser motivo para exonerar alguém. E aí a gente entra numa questão da discricionalidade dos cargos comissionados, né? Para eles têm cargos. Então, me parece, hoje a CGU ela tem que dar um parecer, né, aprovando ou reprovando a nomeação, mas esse é um parecer simplesmente que, se o gestor pedir uma exoneração, ela vai falar, discordo, mas não tem como impedir. Né? Então, estou aqui, manifesto aqui meu desagravo, sou contra, mas não tenho como impedir. A gente tem que, de fato, acho que mudar um pouco isso e talvez criar alguma ferramenta que, se de fato a CGU discordar, talvez tenha que ir para uma segunda instância, talvez para a presidência da República direto, para tornar um pouco mais difícil o corregedor, o auditor, perder o cargo numa simples mudança de gestão. Porque, de novo, se a gente pensar em planejamento, como é que eu faço um planejamento se eu não tenho garantia que eu vou cumprir o meu mandato até o final? Se daqui a 2 anos, eu sou nomeado hoje, daqui a 6 meses eu posso ser exonerado, não tem planejamento. Então, acredito na quarentena, acredito numa maior dificuldade na livre exoneração e acredito na necessária e constante atualização dos corregedores e auditores, com criação de novos requisitos para a assunção desses cargos, ainda que comissionados. Acho que é uma forma de você evitar um pouco, como você falou, os corregedores franco-atiradores que abram qualquer coisa. Um corregedor bem formado, bem treinado, não vai fazer isso. Pelo menos se espera que não faça isso. É isso. Obrigado.
Bom, agora já me despedindo, né, nessa ocasião, não sei se o microfone volta para mim, antes de responder você, Robson, meu caro amigo, eu reitero os agradecimentos por poder fazer parte dessa banca. Acho que eu não poderia escolher uma banca melhor e não poderia estar melhor acompanhado do que eu estou, tudo coincidentemente. E aqui renovar os meus agradecimentos, não só por estar aqui, mas também por simplesmente ter sido realizado este evento. E aí eu já rendo minhas homenagens ao senhor, Dr. Antônio Carlos, com quem em uma noite eu aprendi diversas coisas. Ainda bem que eu cheguei na noite anterior e tive o privilégio de sentar-me ao seu lado na mesa do jantar para aprender tanto com o senhor. Robson, eu digo que a questão da autonomia dentro da investigação criminal, dando destaque para a relevância da investigação criminal dentro da nossa sistemática, a gente adota um modelo em que a polícia é protagonista na investigação criminal, diferentemente de outros países, e que bom que é assim, porque se em Portugal, onde o Ministério Público tem a atribuição de conduzir investigações, e é um país pequeno, o Ministério Público lá já não dá conta de todas as atribuições investigativas, aqui num país das dimensões do Brasil, é evidente que o Ministério Público não teria a menor condição de fazê-lo. Acho que o nosso modelo é, sem dúvida nenhuma, aquele que melhor atende à nossa realidade. E eu acredito, sinceramente, que a Lei 12.830, e aí um elogio ao Congresso Nacional, que veio, né, com a lei que confere maiores prerrogativas ao delegado de polícia na condução de investigações criminais, ela melhorou um pouco da independência. A gente não pode confundir autonomia com independência, são coisas distintas na minha visão. A independência é justamente essa ausência de influência na condução da investigação daquela autoridade legalmente prevista para aquele caso, né? Você falou bem aí do delegado de polícia natural. Eu ouso dizer que nós temos hoje, na linha do juiz natural, do promotor natural, nós temos a figura do princípio do delegado de polícia natural, o que é uma garantia para a sociedade, no sentido de que antes, ou sem qualquer casuísmo, a sociedade já sabe que se for praticado um crime em determinado local, determinado delegado é que será o responsável por desenvolver aquela investigação. E o fato de nós termos também uma inamovibilidade, ainda que relativa, também conferida aos delegados e delegadas de polícia pela Lei 12.830, eu acho que essa inamovibilidade relativa também qualifica a independência do delegado de polícia, na medida que ele não pode ser retirado da condução da presidência de determinado procedimento investigativo ou retirado da própria unidade, né? Dizendo de outro modo, já foi tempo em que cada prefeito tinha o seu delegado para chamar, tinha um delegado para chamar de seu, né? Já vivemos esse tempo, especialmente no interior do país, cada prefeito tinha um delegado para chamar de seu. Hoje, na minha região, que envolve ali mais de 10 cidades, eu atuo nas investigações de todos os agentes políticos, né? Então, assim, já foram várias... Eu digo sempre brincando na academia que poucos delegados recebem tanto habeas corpus como eu, né? No estado de São Paulo. Tanto habeas corpus na cabeça, porque vários habeas corpus contra decisões de indiciamento, até hoje... nenhum prosperou, né? A gente tem que ter o trabalho, porque tem que prestar informação, mas por quê? Porque enfrentando corrupção, você tem uma defesa muito qualificada, via de regra. Diferentemente da maioria das investigações que são desenvolvidas no nosso país, que o investigado não conta nem sequer com uma defesa. Nos crimes de colarinho branco, a gente sempre vai ter uma defesa muito qualificada. E a Lei 12.830, ela mitiga de maneira significativa toda essa influência externa. Por mais que os prefeitos, vira e mexe, vão lá na seccional reclamar com o meu chefe de uma investigação que eu estou conduzindo ou de determinada dirigência, essas reclamações nunca reverberaram. Eu nunca, e falo isso orgulhosamente, eu nunca tive qualquer influência em qualquer trabalho investigativo que eu conduzi, independentemente da pessoa investigada. Nunca tive qualquer influência
interna ou externa. Já houve tentativa, mas internamente nunca qualquer ingerência no meu trabalho. E eu nunca admitiria isso. E é isso que... Daí eu já entro para responder finalmente a sua pergunta, que é a importância de você investir na formação dos profissionais, na formação dos delegados de polícia, para que todos tenham ciência das suas atribuições, das suas responsabilidades, porque quando um delegado titular, né, o chefe, ele determina a instauração de inquéritos, na linha que o doutor Marcelo falou, aquilo vai como uma recomendação, a hora que chega para o delegado, a tipificação quem dá é o delegado, que vai presidir aquela investigação, o procedimento que ele vai adotar, ele que vai ter a discricionalidade de definir, de acordo com o seu convencimento jurídico, porque o que mais tem, inclusive, é requisição de promotor para que se instaure inquérito e o delegado não... Eu não instauro. Eu recebo requisição de promotor para que eu instaure inquérito para impurar infração de menor potencial ofensivo, não vou instaurar. Recebo requisição de promotor para instaurar inquérito com base única e exclusivamente numa denúncia anônima. Não vou instaurar inquérito só com base em denúncia anônima. Então, o delegado tem que ter ciência das suas atribuições e da sua autonomia. Eu já tive, certamente, o promotor nem sequer viu, mas uma requisição da promotoria para que eu instaurasse inquérito para apurar um fato que envolvia dano culposo, que é fato atípico, nem crime é. Então, como delegado, me manifesto e devolvo. Seja internamente, se o delegado-chefe determinar que se instaura o inquérito, vou fundamentar e vou devolver. E ele que determine que outro instaure ou acate a minha posição. O delegado tem que ter independência na sua atuação. E a Lei 12.830, ela nos confere uma maior independência nesse sentido. Excelente pergunta, doutor. Posso? Não. Meu nome é Mauri Perusso, eu presido a Federação Nacional de Servidores de Tribunais de Contas e quero compartilhar aqui com a mesa essa conversa muito legal sobre a independência, as garantias e prerrogativas. Nós somos 9.400 auditores distribuídos em 33 tribunais de contas e estamos exatamente discutindo dentro dos tribunais que nós precisamos ter garantias e prerrogativas. E é muito legal ouvir de vocês que a gente pode usar como alavanca para mover o mundo, né, as organizações internacionais, porque quando os ministros do TCU e os conselheiros dos tribunais perguntam de onde você está inventando isso? Fala, é lá da OLACEFS, da Organização Internacional, né, de Controle. Ela produz as orientações e as normativas, é de lá que eu estou tirando essa caracterização. E nós chamamos isso de independência da função de auditoria. Não é independência do auditor. É a função da auditoria a serviço da sociedade. Aos tribunais de contas cabe fazer o controle externo, segundo matéria constitucional já devidamente assentada na vida brasileira, e cabe aos auditores exercer esta função. Eu quero, então, estou compartilhando isso aqui, porque acho que é uma questão importante. E desse diálogo todo, eu quero confessar que eu fiquei ficou uma, digamos assim, um caminho no ar aqui que nós precisamos enfrentar, em que pese nós tenhamos que esclarecer, e por vezes eu escrevo sobre o que é as verdadeiras características da corrupção no Brasil, porque entra um discurso muito vulgar, né, que rebaixa o debate, não enfrenta as questões mais de fundo, mas nós, e aí eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, nós estamos numa espécie de uma encalacrada, porque a Lava Jato foi duramente atacada, desconstruída naquilo, por seus erros e por seus méritos, né? E nós não conseguimos ainda reabrir essa conversa com a população. Talvez o doutor De Sanctis depois consiga responder essa questão mais profundamente com o conhecimento que tem. Mas, assim, nós estamos precisando reabrir essa conversa. Está passando a ideia de que é o seguinte, acabou a corrupção. Não, em absoluto. Quer dizer, temos que botar essa pauta de novo na sociedade
e trazê-la com a dimensão toda do que vocês apresentaram e com os desafios que a sociedade brasileira tem pela frente. Era esse o registro. Obrigado pela atenção. Bom. Doutor André, permite? Pois não, presidente. Eu vou falar bem curto. Essa mesa veio com um brilhantismo, sedimentar ainda mais as minhas convicções de que, sem demonizar o mercado, do qual, inclusive, sou egresso e defensor, e sem endeusar o Estado, do qual aprendi a ser admirador e crítico, o quão é importante termos estruturas de Estado qualificadas, adequadamente posicionadas dentro da estrutura, como o pêndulo de equilíbrio entre os interesses naturais de mercado e sociedade, para que fazer a arbitragem e a administração correta desses interesses. Na estrutura de Estado que os senhores representaram com um brilhantismo ímpar, que a CONACAT vai fazer chegar essa mensagem onde puder. Muito obrigado aos senhores. Então, encerrando nesse momento esse painel profícuo com diversas mensagens que nos impulsionam a seguir nessa caminhada. É uma caminhada árdua, sabemos do resfriamento, de fato, trazido pelo colega, e que nós precisamos esquentar novamente, ferver essa água e fazer com que ela, de uma maneira aqui ilustrativa, queime a quem tenha que queimar. Eu vou convidar agora todos, se me permitir, presidente, ao coffee break, e voltamos em 10 minutos.